Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês, e a idealizadora desse projeto, o Trilhas da Luz, que deseja levar um pouco de conhecimento, expansão da consciência e tudo sobre esse mundo místico e espiritual. Antes da gente começar a leitura da sexta parte da carta 8 do livro Cartas de Cristo, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e transmita para outras pessoas. Se você quer que essa mensagem chegue para outras pessoas, então deixa aí seu like. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo no ar, tá bom? Então, vamos começar? Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sobre seu casco. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real, porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Abre aspas. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje, fecha aspas. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta do seu pescoço, mulher mal-humorada, entre aspas. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja, entre aspas, magneticamente, não espiritualmente, entre parênteses, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, entre aspas, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, entre aspas, a alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela, entre aspas. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer
com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. Tudo isso entre aspas. A pessoa tem continuamente pensamentos como eu não posso lidar com, entre aspas, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso, entre aspas. Também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso, entre aspas. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso, entre aspas. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida, entre aspas. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço, tudo isso entre aspas. Uma forma de consciência especialmente virulenta, abre parênteses, pensamentos, fecha parênteses. Ele vai me pagar, entre aspas. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência, entre aspas, de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez que vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu farei pagar por isso. Fecha aspas. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem do meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e incessantemente procurava figos fora de época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. Isso tudo entre aspas. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte. Para o espanto de Pedro, aquilo foi em um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental, entre aspas, e causei danos dos quais me arrependi. Abre parêntese. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Fecha parêntese. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que, aquele dia, chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente, selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, entre aspas, mestres de autoajuda, entre aspas, ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham a ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, entre aspas, Deus, entre aspas, ou o poder do seu subconsciente, entre aspas, o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Abre aspas. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Fecha aspas. Abre aspas. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Tudo isso entre aspas. Eles se concentram em ter fé, entre aspas, e em conseguir o que necessitam ou o que querem. No princípio de sua mudança de consciência e de exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucesso.
Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura, porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algo familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé anterior. Pensar positivo não funciona, entre aspas. Eles afirmam: não, pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, entre aspas, uma vez que é somente um aspecto de seu ser espiritual / humano inteiro. Quando suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou outra. Esse pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Esse é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você, seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e conscientemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o momento em que a pessoa é definida a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com as quais dominará as emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas e egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais / emocionais, levando-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, entre aspas, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperavam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente, entre aspas. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, entre aspas, uma pessoa sentada lá em cima, entre aspas, ou um poder universal, entre aspas, que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência, entre aspas. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar
o que quer que seja isso, entre aspas, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor e etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero, entre aspas. Porém, com a psique que está despertando, se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções. Graças ao seu contato purificado com a consciência vida, entre aspas, tudo maiúsculo e sublinhado, ela começa a ver, entre aspas, algumas das atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição, entre aspas, às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os sentimentos de posse, repulsão, entre aspas, e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Sublinhado. Eu vou parando por aqui nessa leitura. Desejo a todos ótimas reflexões e aguardo vocês no próximo episódio. Um beijo grande. Eu sou um outro você.